Bate-bola com Gustavo Doria Filho. Mais um bate-bola com Gustavo Doria Filho, diretamente do Conec, em São Paulo. Hoje recebendo aqui o presidente da FENACOR, Armando Virgílio dos Santos Júnior. Como vai, Armando? Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. É um prazer falar com você e com toda a comunidade do CQCS. Hoje é um dia muito especial. Tivemos um painel com as principais lideranças do mercado. E o que me deixou mais feliz, presidente, foi poder ver Joaquim Mendanha de Ataídes, mais uma vez, um corretor de seguros, um bom corretor de seguros, à frente da nossa autarquia. Como é que é isso para a nossa categoria? Como é que você percebe esse momento? Bom, isso prova o alto nível que os corretores de seguros brasileiros alcançaram. Apenas 2 integrantes do mercado de seguros tiveram esta oportunidade de comandar o órgão máximo do setor de seguros. Eu, de 2007 a 2010, e agora uma escolha do ministro Henrique Meirelles, aprovada pelo presidente Michel Temer, do nosso superintendente Joaquim Mendanha de Ataídes. Agora, a importância verdadeira é de se ter no comando do órgão de supervisão e de regulação complementar uma pessoa oriunda do setor, que conhece a dinâmica do setor, que sabe os principais problemas, que conhece os personagens, ou seja, alguém que já milita nesse setor há 30 anos e que, portanto, é um profundo conhecedor e, obviamente, dessa forma, espero que seja, tenho convicção, mais sensível na busca das soluções. O setor de seguros é um só. O que for bom para o consumidor é o que tem que ser priorizado pela autarquia. Perfeito. Depois, num segundo plano, aquilo que for bom para o Estado brasileiro e aquilo que for bom para o desenvolvimento do setor. Ter o fomento saudável, né? O fomento saudável, que aí vai beneficiar seguradores, corretores, todos nós. Mas, enfim, eu acho que o grande ganho e o que nós devemos comemorar é ter de volta no comando da Superintendência de Seguros Privados um integrante do setor, alguém oriundo do setor, que conhece o setor, e isso, evidentemente, vai ser importantíssimo na tomada de decisão, e eu acredito que agora as coisas vão voltar a crescer, vão voltar a se desenvolver, o setor vai voltar a pegar o trilho do desenvolvimento, e eu não tenho dúvida que isso vai colaborar muito para o próprio país sair dessa crise econômica na qual se encontra. Você sabe que hoje nós temos 3 mil pessoas no Bom Dia Seguro, não temos o WhatsApp do CQCS, que é uma loucura. São mais de 30 grupos. E a gente tem uma leitura muito próxima da ponta, sabe? E, presidente, uma coisa que sempre volta, como volta nos últimos 10 anos, é por que nós não temos um conselho de corretores de seguros, um conselho federal, como uma OAB, um conselho de medicina? Compartilhe um pouco mais para o pessoal que não esqueceu ou que não tem essa informação ainda. Essa é uma boa pergunta, porque nós temos que esclarecer, essa sempre foi uma grande luta. Eu acompanhei, inclusive. O nosso sonho durante anos era termos um conselho federal e os conselhos estaduais ou regionais dos corretores de seguros. Nós fomos, num determinado momento, ao Ministério do Trabalho e Emprego e levamos o risco pelo qual os consumidores se encontravam por não ter sobre esta categoria, que é tão grande e tão capilar, uma supervisão preventiva. Que trabalha com ativo tão que garantia futura. Exatamente. Né? E o Ministério do Trabalho e Emprego compreendeu, aceitou os nossos argumentos e o próprio Ministério do Trabalho fez um projeto que criava o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Corretores de Seguros e encaminhou esse projeto para a Casa Civil como um projeto do Ministério do Trabalho. Lá, esse projeto foi arquivado na Casa Civil e nós fomos buscar a informação do porquê. E aí veio a informação de que, apesar de reconhecer que naquele caso específico, nós estamos tratando dos corretores de seguros, seria até necessário uma autarquia especial de supervisão, havia uma decisão de Estado, portanto não era uma decisão do governo atual que ali estava, de que não haveriam mais autarquias especiais em formas de conselho, porque entender-se-ia que isto seria impeditivo ou limitador para o livre exercício profissional preconizado na Constituição. E aí, então, nós não tínhamos muito o que fazer. Quando eu estava na SUSEP, em 2007, eu estava cuidando
de um projeto de reestruturação da autarquia. E aí você não tem como não esbarrar nessa questão da supervisão dos corretores. Da limitação, né? São 70 mil profissionais por entidade com tão poucos servidores. Mas perceba, a SUSEP, há 20 anos atrás, ela supervisionava um mercado de seguros de previdência privada aberta complementar e de capitalização apenas, e tinha 900 servidores, quase 900 servidores. E esse mercado representava 1% do PIB. Bom, 20 anos depois, o mercado pulou para quase 5, 6% do PIB, incluiu a regulamentação complementar e a supervisão do resseguro, que hoje tem mais de 140 operadores, e a SUSEP tem menos de 500 servidores. Ou seja, o mercado aumentou em 5 vezes o seu tamanho, incluiu uma supervisão importante, que é do mercado de resseguros, que não era afeta a SUSEP naquela época, e o número de servidores cai pela metade. Ou seja, nós tínhamos que equacionar esse problema estrutural da SUSEP. Daí desenvolvemos Eu me lembro desse, me lembro muito bem. A SUSEP, né, encaminhou para a Fazenda fez as correções que achava que era necessário, encaminhou para a Casa Civil propôs ao Congresso Nacional um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado, hoje a Lei Complementar 137, portanto uma lei hierarquicamente superior, não é uma lei ordinária, é uma lei complementar. E mais do que isso, coloca a autorreguladora na corretagem de seguros como um órgão auxiliar da SUSEP. Que trabalha sob a égide da SUSEP. Sob a égide da SUSEP. Inclusive, é uma instituição cujo estatuto tem que ser aprovado pela SUSEP, cuja diretoria tem que ser aprovada pela SUSEP. A SUSEP supervisiona o IBRACOR, no caso, a autorreguladora que já está apta, autorizada pela SUSEP a funcionar e funcionando. E aí, então, nós partimos para esta organização da autorregulação. E aí é importante conhecer, né, se inteirar da autorregulação. Só tem 2 tipos de pessoa que pode dizer não ao IBRACOR. A primeira categoria de pessoa que diz não ao IBRACOR é quem não conhece, não sabe o que é, né, e não procurou se informar, mas que não conhece. E tem um segundo tipo de pessoa que pode dizer não ao IBRACOR, que é o corretor mal intencionado. Pegar uma carona, você vai me permitir pegar uma carona, porque eu não posso, um papo desse, eu estava preparando o terreno, mas você arou esse terreno para mim, deixa eu jogar minha semente, porque o meu questionamento não é mais sobre a autorreguladora existir ou não, porque eu acho que ela é fundamental, né? O que me incomoda é uma autorreguladora opcional. Não pode existir. Não, porque isso me incomoda, porque o cara que não é sério não vai pedir para ser supervisionado. Quem é que vai espontaneamente bater na porta de um autorregulador? Foi eu vim me inscrever. Se essa pessoa não for séria, ele não vai fazer isso. O objetivo principal é de se ter um instituto, né, que seja mais ou menos como um selo de qualidade do bom corretor. Um selo de boa conduta, um selo de bom profissional. Eu puxei esse assunto porque eu tenho recorrentemente falado nas minhas colunas o seguinte: o maior problema do corretor de seguros, o maior inimigo do corretor de seguros não é a internet, não é a venda online, não é o mercado marginal de seguros, é o mau corretor. É aquele profissional que usa a sua carteira, usa a sua habilitação para fazer o mal feito. E no final, a sociedade percebe ele como um cara igual a gente. Esse é o ponto. Não existe supervisão preventiva. Eu fui superintendente da SUSEP, né, de 2007 a 2010, e eu aprendi que o melhor cenário de um mercado supervisionado é o de multa zero ou de punição zero. Mas ele só pode ser alcançado, porque evidentemente se é multa zero e se é punição zero, você não teve o mal feito, você não teve nenhum desrespeito, né? Você não teve nenhum crime. Agora, para se alcançar esse cenário, você tem que ter supervisão preventiva. A SUSEP não consegue hoje, não vai conseguir amanhã e nem nunca fazer supervisão preventiva sobre quase 100 mil corretores de seguros espalhados por mais de 3 mil municípios num país de dimensão continental como o Brasil. Ela não tem braço para isso, ela não tem estrutura para isso. E é aí que a autorregulação pode resolver esse problema, porque a autorregulação é a capilaridade da própria categoria. Então as pessoas têm que entender isso. A autorregulação, ela vem para fazer supervisão preventiva, para evitar que o segurado seja lesado. Presidente, então é o seguinte, para encerrar esse papo que está maravilhoso, mas a gente tem que terminar ele, como é que você percebe o protagonismo do corretor de seguros nesse momento que a gente está vivendo?
Muito importante, 85% ou mais, né, da distribuição de seguros no Brasil é feita por corretores de seguros. Muita gente ainda acha ou pensa que o corretor de seguros é obrigatório, não é. Qualquer seguradora pode fazer uma comercialização direta de seguros se ela assim entender, é uma opção dela. O corretor de seguros, então, é responsável por 85% de todos os seguros que são distribuídos no Brasil, porque ele agrega muito valor. Quando falam sobre venda online, sobre as possíveis ameaças das startups, fintechs, etc., eu vejo como uma oportunidade para o corretor e não o contrário. O que não se pode aceitar, aproveitando o gancho, é que venham empresas que se colocam agora, né, como uma grande solução de venda online e que estão absolutamente desrespeitando o Estado, desrespeitando a legislação, desrespeitando antes de existir. Ou seja, uma empresa que sequer existe, que não tem autorização da SUSEP, né, para operar. Quem é essa IUSE? É a IUSE Seguradora. A FENACOR fez 3 denúncias contra a IUSE. O Sincor São Paulo também fez. E o Sincor São Paulo também. Como é que uma das denúncias é do Sincor São Paulo e da FENACOR, inclusive, juntos? Como é que uma empresa como essa, só porque tinha um processo que estava lá na SUSEP, ela já tinha recebido uma autorização prévia, que não é autorização para funcionamento, é uma autorização preliminar para que você possa ir adiante na convolução de vários atos societários, né? E depois é que vem a autorização definitiva. Eles atropelaram esse processo e começaram a fazer uma divulgação, uma propaganda enganosa, ou seja, se estão enganando o consumidor antes de existir, como é que vai ficar depois que existir então? Né? Então, uma empresa dessa não pode ter autorização para funcionar, independente se quem está por trás é a Caixa Econômica Federal. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Aliás, a Caixa Econômica Federal já tem um histórico absolutamente muito negativo da sua atuação no mercado de seguros. E a Caixa Econômica Federal já assinou até um termo de ajustamento com a própria SUSEP, e eu acho que isso agora tem até que se observar se não está sendo descumprido, né? Mas eu acredito que a autarquia, com base nas denúncias consubstanciadas em provas que nós encaminhamos, vai evidentemente tomar uma atitude, e a atitude não poderá ser a outra que não a de punir quem está cometendo essa ilicitude. Presidente, muito obrigado. Eu acho que essa notícia é o nosso presente para o Dia do Corretor de Seguros. Estamos fortes, indo em frente, e até a próxima. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Bate-bola com Gustavo Doria Filho.